Dorothy vivia num lugar em meio às grandes campinas do Kansas, com o tio Henrique, que era fazendeiro, e com a tia Emma, sua mulher. A casa deles era pequena, porque os touros de madeira com que foi construída tiveram que ser carregados em carroças, por muitas milhas. A casa tinha 4 paredes, assoalho e telhado, que formavam um cômodo. Nesse cômodo havia um fogão enferrujado, um armário para os pratos, uma mesa, 3 ou 4 cadeiras e as camas. Num canto ficava a cama do tio Henrique e da tia Emma, no outro, a cama de Dorothy. Não havia sótão nem porão, só um buraco pequeno, cavado no chão, chamado Porão do Ciclone, onde a família podia ficar no caso de surgir um daqueles furacões fortes o bastante para destruir qualquer construção que estivesse em seu caminho. Entrava-se no buraco pequeno e escuro passando por um alçapão e descendo por uma escada. Quando Dorothy saía à porta e olhava em volta, a única coisa que via, para onde quer que olhasse, era a grande campina. Nenhuma árvore ou casa quebrava a planura da região, que tocava os limites do céu, em todas as direções. O sol tinha cozido a terra arada transformando-a numa massa cinza e gretada. Nem mesmo a grama era verde, pois o sol queimara as longas folhas até elas ficarem da mesma cor cinza que havia em toda parte. A casa fora pintada uma vez, mas o sol queimara a pintura, cobrindo-a de bolhas. As chuvas lavaram-na, e agora a casa estava tão desbotada e cinzenta como tudo mais. Quando tia Emma chegou para morar ali, era uma mulher jovem e bonita. O sol e o vento também a transformaram. Eles tiraram o brilho de seus olhos, que ficaram de um cinza suave, tiraram ainda o vermelho de suas faces e lábios, que também ficaram cinzentos. Ela era magrinha e fraca, e agora nunca ria. Quando Dorothy, que era órfã, veio ficar com ela, tia Emma ficou tão assustada com o riso da criança que tinha vontade de gritar e pôr a mão no coração toda vez que a voz alegre da menina chegava aos seus ouvidos. E ainda hoje ela se espantava de que a menina pudesse encontrar alguma coisa de que achar graça. Tio Henrique não ria nunca. Ele trabalhava duro de manhã à noite e não sabia o que era alegria. Também ele era cinza, desde as longas barbas até as botas rústicas. Tinha uma aparência séria e severa, e raramente falava. Era Totó que fazia Dorothy rir, e livrava-a de ficar tão cinza como tudo em volta. Totó não era cinzento, era um cachorrinho preto com pelos longos e sedosos e olhinhos pretos que piscavam alegremente de um e de outro lado do focinho pequenino e engraçado. Totó brincava o dia inteiro, e Dorothy brincava com ele, e amava-o muito. Hoje, porém, eles não estavam brincando. Tio Henrique estava sentado nas soleiras da porta e olhava o céu ansiosamente. Este estava mais cinza que de costume. Dorothy, de pé, à porta, também olhava o céu, carregando Totó nos braços. Tia Emma estava lavando os pratos. Vindo do distante norte, eles ouviam o fraco lamento do vento. Tio Henrique e Dorothy viam onde as longas folhas de relva dobravam-se em ondas que se adiantavam à tormenta. Ouviram então um assobio agudo, vindo do sul, e, quando eles voltaram os olhos para lá, viram ondas de relva que vinham também daquela direção. De repente, tio Henrique levantou-se. Está vindo um ciclone, Emma, gritou para a mulher. Vou cuidar dos animais. Correu então em direção aos estábulos dos bois e dos cavalos. Tia Emma largou o serviço e veio até a porta. Bastou um olhar para perceber o risco que já estava tão próximo. Depressa, Dorothy, gritou ela. Corra para o porão. Totó pulou dos braços de Dorothy e escondeu-se sob a cama, e a menina tentou tirá-lo de lá. Tia Emma, assustadíssima, abriu o alçapão e desceu pela escada até o buraco pequeno e escuro. Dorothy finalmente conseguiu pegar Totó e foi em direção à sua tia. Quando ela chegou à metade do quarto, ouviu-se um grande guincho do vento, e a casa balançou tão forte que a menina perdeu o equilíbrio e caiu sentada no chão. Então aconteceu uma coisa estranha. A casa girou sobre si mesma 2 ou 3 vezes e levantou-se lentamente no ar. Dorothy sentiu como se estivesse subindo num balão. Os ventos do norte e do sul encontraram-se justamente no ponto em que a casa ficava, e fizeram dela o centro do ciclone. No ponto central do ciclone o ar costuma ser calmo,
mas a grande pressão do vento em todos os lados da casa fez que ela fosse subindo cada vez mais, até chegar ao ponto mais alto do ciclone, e lá ela permaneceu, e foi carregada para muito longe, com a mesma facilidade com que se carrega uma pena. Estava muito escuro e o vento uivava terrivelmente à sua volta, mas Dorothy percebeu que estava fazendo uma viagem tranquila. Depois dos giros do início e de outra vez em que a casa inclinou-se perigosamente, ela sentiu como se estivesse sendo embalada devagar, como um bebê num berço. Totó não estava gostando nada daquilo. Ele corria pelo quarto, ia de um lado para outro latindo alto. Mas Dorothy ficou sentada no chão esperando para ver o que ia acontecer. Uma hora Totó chegou bem perto do alçapão e caiu nele. A princípio a menina pensou que o tinha perdido, mas logo viu uma de suas orelhas aparecendo no buraco, pois a forte pressão do vento empurrava-o para cima, de forma que impedia a queda. Ela correu para o buraco, pegou Totó pela orelha e puxou-o para dentro da casa, depois fechou o alçapão para evitar outros acidentes. As horas foram se passando e aos poucos Dorothy venceu o medo, mas ela se sentia completamente só, e o barulho do vento era tão alto que ela quase ficou surda. No começo ela se perguntou se não ia se quebrar toda quando a casa caísse no chão. Mas como o tempo passava e não acontecia nada de terrível, ela parou de preocupar-se e resolveu esperar calmamente para ver o que o futuro lhe reservava. Finalmente ela rastejou no assoalho ainda oscilante, chegou até a cama e deitou. Totó foi atrás dela e deitou-se ao seu lado. Apesar do barulho do vento e do balanço da casa, Dorothy fechou os olhos e dormiu profundamente.